com um grupo de pastores, porque vieram dar aulas aqui na União Colômbia, e aí então estão passando esse sábado conosco. Sábado que vem vai estar a esposa do pastor Erlo aqui conosco, participando com as mulheres, e ele não vai encontrar com a mulher até 30 dias, não é isso, pastor? Se Deus quiser. Obrigado, bom dia, pastor Sandro. Cada um com as suas dificuldades, né? Estou muito contente em poder estar com vocês. Era previsto eu ter chegado no outro sábado, mas graças a um problema que tivemos lá no aeroporto de Charlotte, eu creio que foi por conta do tempo ruim que teve aqui no final da semana passada, e também pela morte do Billy Graham, que a comitiva presidencial foi para aquela cidade e ninguém entrava, ninguém saía no aeroporto. Então foi mais ou menos o que vai acontecer no final da história do mundo. Ninguém entra, ninguém sai, a porta da graça vai ser fechada, mas estamos felizes em podermos estar juntos nesta manhã. Espero que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e vamos conversar um pouquinho a respeito das bênçãos que Deus tem derramado. O Jailton, esse que falou aqui na área de mordomia, ele é tesoureiro da Associação Paulista Central, foi nomeado recentemente, está em lua de mel ainda, e nós estamos colocando ele em contato com outras culturas, outras informações, para ampliar o seu conhecimento. E o pastor Jean, ele é líder de missão global. Na região de Campinas, nós temos um desafio muito grande. A PAC é um campo que fica na parte central do estado de São Paulo, mas em Campinas temos desafios tão grandes como Janela 1040, Pastor Brasil, até falei com o pastor Ayrton, se não podia trazer de volta os missionários, porque eu tenho um trabalho para eles ali em Campinas. Nós temos 486 bairros e temos igreja apenas em 46 bairros. Ou seja, temos um desafio tremendo, 1.200.000 pessoas na cidade de Campinas, e tem um trabalho tremendo a ser feito, e o pastor Jean é o nosso especialista para mudar essa realidade, né, pastor Jean? Já está há algum tempo, e nos últimos 3 anos, cerca de 100 novas igrejas foram plantadas no território da Paulista Central. Orem para que o trabalho possa ser feito e Deus possa usar a cada pastor, a cada irmão, a cada líder, para que possamos concluir, fazer o nosso melhor para contribuir na conclusão da pregação do Evangelho naquela geografia. Também espero que Deus abençoe vocês nos desafios que tem aqui nesta geografia. O pastor falou, olha, você vai pregar sábado. E ele falou, olha, Erlo, diga o título. Aí eu falei, o que eu vou falar, pastor? Qual é a situação? O que eu poderia contribuir e ajudar? Aí ele falou, pastor, você se vira, você vai dar o título. Aí eu não sabia o que dizer. Aí eu falei, pastor, coloca lá um título que pode caber qualquer sermão que eu for pregar. Aí ele falou, eu vou anotar também esse título, que pode ser que eu possa usar algum dia no futuro, né? Então, eu coloquei o título aqui, Surpreenda o Mundo. Mas é exatamente isso que eu vou falar, não precisei improvisar uma nova titulação aqui. Existe um missionário que trabalhou cerca de 30 anos na Índia. E ele era um inglês que foi trabalhar na Índia, e quando voltou à sua cidade natal, Londres, ele ficou extremamente assustado. Ele havia ido para a Índia para trabalhar em dirimir aquela multiplicidade de deuses que existiam na Índia, naquela cultura, e quando ele volta para a Inglaterra, ele fica completamente chocado e vê a sua igreja, que ele havia frequentado quando jovem, ali estudado teologia, e ele olha para a sua igreja e diz, o que é que aconteceu com a minha igreja? A minha igreja ficou completamente secularizada, e ele começou a analisar que a igreja, estou falando, o seu retorno a Londres, em 1974. Estamos falando aí de alguma coisa aí de muitos anos atrás. E a constatação que ele teve ao voltar para o seu país de origem, em 1974, ele ficou horrorizado e percebeu que a igreja havia se tornado pós-moderna e extremamente consumista. A missão de Deus, que até então fazia parte da estrutura central de todos os planos da igreja, não era mais central, e as pessoas parece que só pensavam em móveis, imóveis e automóveis. Tudo que se move era o que chamava a atenção dessas pessoas. E a partir desse momento, ele
começa a estudar e escrever uma série de livros que, depois dele escrever esse livro, o termo missional começou a ser conhecido no mundo. Eu estou falando de um autor muito conhecido na parte intelectual, chama-se Leslie Newbigin. É uns livros meio maçudo, viu, pastor Brasil, para a gente ler, mas tem muita coisa interessante para a nossa reflexão. E eu gostaria de trabalhar com vocês nesta manhã um pouco dessa reflexão. E o que é que nós temos começado a fazer justamente no mundo que está se tornando extremamente secularizado e as pessoas não pensam muito. Isso é problema que temos no Brasil aqui, eu não sei, mas as pessoas estão mais preocupadas com si mesmo, com o seu umbigo, do que com o plano da expansão do reino de Deus ao redor do mundo. E eu queria compartilhar com vocês alguns dos conceitos que nós temos trabalhado nas nossas igrejas, na nossa associação, justamente querendo colocar novamente, reintroduzir no coração das pessoas esse estilo de vida missional. E eu defino a palavra missional de uma maneira bastante simples. O que é ser uma pessoa missional? Às vezes os irmãos falam, pastor Erlo, não é missionário? Eu falei, irmão, do jeito que o senhor quiser entender, está tudo certo. Só que às vezes a gente separa, a gente faz uma dicotomia entre aquilo que eu posso fazer no momento ou no outro momento, ou vou fazer trabalho missionário à tarde e esqueço do resto do tempo, e eu esqueço que eu preciso ter a missão de Deus encarnada no coração, não somente num dia, ou num tempo, ou num lugar específico, mas eu preciso ter a missão de Deus encarnada no coração 24 horas por dia. Então, quando eu falo de um líder missional, de um membro missional, de um pastor missional, de um líder missional, eu estou falando de alguém que é tremendamente apaixonado por Cristo e aceita a missão de Deus no seu coração e quer permanentemente salvar o perdido. É exatamente disso que eu gostaria de tratar com vocês e queria que a gente refletisse um pouquinho apenas nesse aspecto. Uma igreja que vai se envelhecendo com o tempo, ela passa a ter o foco interno e esquece de ter o foco externo. Então, aí você vai pensando assim, como é que está a minha igreja? Como é que eu estou inserido nesse contexto? O que eu penso? E quando eu penso em igreja, eu estou pensando na estrutura, no prédio onde eu vivo ou nas pessoas que estão aí fora? Eu estava ouvindo uma lição aqui na classe hoje, dizendo, olha, se eu for dar um trabalho, ou for fazer um trabalho missionário e entrar no quintal de alguém, eu vou levar um tiro. Foi isso que você falou, pastor Silvio? Você pode levar um tiro. Eu falei, nossa, essa América está violenta, né? Está pior do que a janela 1040. Será que é exatamente assim? Ou existem algumas alternativas que eu posso colocar na minha vida para mudar ou para fazer a diferença e para abençoar as pessoas? Então, eu tenho trabalhado com os nossos irmãos no Brasil e eu espero que essa reflexão possa ser útil também para você nesta manhã. Em vez de a gente focar apenas aqui a nossa estrutura, temos que pensar nas pessoas que estão lá fora, por que elas não estão aqui e o que é que nós não estamos fazendo, que se nós começássemos a fazer, nós mudaríamos a realidade. Porque só a gente pensar, olha, a missão precisa ser pregada. Aí você fala assim, e o que é que eu vou fazer? Como eu posso contribuir? Como é que eu vou me envolver nesse processo? E uma das sugestões aqui, dentro da estrutura, é justamente eu parar de pensar apenas na parte interna e pensar na parte externa também. O segundo aspecto, em vez de eu trabalhar apenas em programa, vocês conhecem o pastor Fernando Iglesias? Ele tem uma frase bastante interessante. Nós somos conhecidos como Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele diz que, às vezes, nós somos Igreja Eventista do Sétimo Dia. O que significa isso? A gente vai criando um evento atrás do outro evento e com isso o vento vai passando, o tempo vai passando e a gente esquece de ser uma pessoa extremamente intencional. Ou seja, por que eu faço aquilo que eu faço ou por que eu deixo de fazer aquilo que eu faço? Então, uma igreja, e esse foi o estudo básico de Leslie Newbigin, por que a gente está tão focado em programa e esquece do foco nas pessoas? Jesus não veio salvar prédio, não veio salvar nenhuma estrutura, veio salvar pessoas. Então, às vezes,
eu percebo que no Brasil, não sei aqui como funciona, mas no Brasil, às vezes tem irmãos bem intencionados, cristãos, extraordinários, líderes maravilhosos, mas passam a vida toda pensando na construção de um prédio e esquecem aquilo que é mais importante do que a construção de um prédio, que é o investimento nas pessoas, investimento na liderança e investimento no reino de Deus. Então a gente perde o foco e acha que a missão é a construção, e o tempo vai passando e a gente não cumpre o propósito. E o terceiro aspecto interessante para montar esse pano de fundo é justamente, em vez de o foco ser aqui na igreja, o foco ser o reino de Deus. Então, é uma coisa bem interessante para a gente pensar e imaginar exatamente como é que está a estrutura da minha igreja. O que é que eu não estou fazendo? O que é que eu gostaria ou poderia fazer para mudar radicalmente a nossa igreja? E o que eu queria propor para vocês, para nós nesta manhã, é qual o impacto que aquilo que a gente viu, aqueles 3 shifts ali, pode ter na nossa comunidade e na nossa vida pessoal e na nossa vida diária. É interessante que quando nós vamos estudar um pouquinho a respeito do que era a igreja no tempo do Império Romano, existem muitos textos, existem muitos livros que falam que os cristãos que viviam na cidade de Roma, vamos imaginar que aqui é a Roma do mundo, os Estados Unidos, a terra do tio Sam, a terra das oportunidades, dos sonhos, talvez alguns estejam aqui também por conta disso, como Roma era para o passado. O que é que os cristãos, que a maioria que vivia em Roma, provavelmente, naquela época, cerca de 50 mil cristãos, mas a maioria deles escravos, o que é que eles fizeram de tão interessante que surpreendeu o Império Romano? É interessante que os historiadores, vários, falam que eles realmente amavam o perdido, eles eram escravos, mas amavam o seu Senhor, eles eram cristãos, viviam como escravos, mas tinham um padrão de vida que mudava completamente a atitude, a tal ponto que Juliano, imperador romano, numa das ocasiões, ele temia que os cristãos assumissem o Império Romano. Como assim? Um grupinho de escravos? Sem significado? O que acontecia? Eles impactavam com o seu comportamento a cidade de Roma. Imagina isso, um lugar completamente secularizado, e eles estavam impactando. E olhem, irmãos, o que é que ele escreveu falando a respeito do comportamento dos cristãos numa cidade que não tinha muita condição de fazer trabalho missionário. Eu acho que era pastor Silvio Pionato. Acho que eles até atiravam mais ou cortavam a cabeça da pessoa com espada do que hoje aqui no contexto. E olha o que diz o texto. Fiquem atentos a esses cristãos, pois quando os pobres são negligenciados pelos nossos sacerdotes, os cristãos se dedicam à filantropia. Eles ganham ascendência através do crédito, que eles ganham por tais práticas, pois, assim como aqueles que atraem criança com bolo, com docinho, pelo mesmo método, o imperador dizendo, eu digo, os cristãos também começam com o chamado do banquete de amor, hospitalidade, e ganham as pessoas para a sua religião. O que é que eles faziam, então, no Império Romano? Eles eram cristãos de verdade. Só isso que eles eram. Quando as pessoas não enterravam os mortos, os cristãos iam lá e enterravam os mortos de outras pessoas que não eram da família dele, para evitar pestes, problemas. E o próprio imperador, ele monta uma contraofensiva contra os cristãos, porque achavam, lógico, a motivação dele era, o que esses cristãos estão fazendo? Estão exercendo muita influência no nosso império. O que eles estão fazendo? Vocês, sacerdotes, que são pagos por mim, imperador, vocês vão ter que aprender a fazer um benchmark aí com os cristãos para mudar o comportamento de vocês. Aí a pergunta que eu faço para nós nesta manhã, será que existe alguma coisa que nós não estamos fazendo, que nós precisaríamos fazer como cristãos? Ou a gente acha que esse trabalho do evangelismo é para TV, Hope Channel, para Novo Tempo, para qualquer coisa? Os cristãos no Império Romano, eles demonstravam na sua vida diária um cristianismo prático que surpreendia a todas as pessoas. Aí a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida todos os dias? O que Paulo diz? Eles tornavam o evangelho, eles adornavam o evangelho, tornavam o evangelho de uma forma atraente. Mas como o evangelho podia se tornar de uma forma atraente? Amando as pessoas de maneira
plena. Olha o nosso desafio hoje. É encontrar o que as nossas vidas semelhantes podem ser intrigantes e questionáveis para o mundo em que a gente está vivendo hoje. Então, como é que a gente está vivendo? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Existe uma lei chamada previsibilidade. Quando as pessoas esperam que você faça alguma coisa, e você faz, já está incorporado. Agora, quando elas não esperam que você faça alguma coisa, e você faz, o impacto é extremamente interessante. Quando alguém visita aqui, eu acho que nós devemos ter alguns amigos que estão conosco aqui nesta manhã, vocês são muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Mas o que dizem os estudiosos, quando alguém vem à nossa igreja e recebem uma visita nas próximas horas, de uma pessoa que não é o pastor, que não é o ancião, mas que é uma pessoa que participa da igreja, o impacto é centuplicado. É muito interessante. Por quê? Se o pastor visita, não, o pastor é ali o responsável, todo mundo espera que ele faça isso mesmo, mas quando alguém vá atrás, que não é o pastor, não é o líder, nós podemos impactar tremendamente. Aí é um princípio interessante a ser lembrado. Alguns gostam de dizer, lá no Brasil, que não basta ser adventista. Tem que ser, já ouviram esse pensamento? Eles falam muito lá no Brasil, não basta ser adventista, tem que ser o quê? Evangelista. Mas será isso que é verdade dentro do princípio bíblico e teológico? Será que isso está exatamente de acordo com o que diz lá em 1 Coríntios 12? Será que está de acordo com Efésios 4? Ou será que existe uma multiplicidade de dons? Aqui tem os textos que Paulo fala da diversidade de dons. E existe uma diversidade de dons bastante grande. Dentro desse contexto, como nós podemos surpreender o mundo? Olha aqui, vivendo vidas generosas, hospitaleiras, sendo cristãos de verdade nas nossas comunidades e nos nossos bairros. Agora, quem é que está se importando com alguém? Quem é que está pensando nisso? Essa não é uma boa estratégia evangelística. Este é, na realidade, o método bíblico teológico de proclamação. A gente fazer o bem às pessoas, não apenas para impactar, não apenas para cumprir, mas porque nós amamos as pessoas. Existe um teste bastante interessante, chamado a APEST, ou a PEST, como quiserem ler isso aqui, que é muito interessante. Existe um estudo, se vocês quiserem fazer esse teste, em algum momento aí, podem fazer, e vocês vão ver qual é, de acordo com a Bíblia, o dom que você tem. E alguns dizem que, normalmente, o dom de apóstolo, não, isso era só aqueles discípulos de Jesus que eram apóstolos, mas a Bíblia mostra que hoje ainda existem os dons de apóstolo. É provável, se você é uma pessoa que não se conforma com o que você vê e gostaria de impactar essa realidade, provavelmente você pode ter um dom de apóstolo. Às vezes, se você não concorda, você não se conforma com o que está acontecendo, você pode ter um dom de profeta, porque na Bíblia não é apenas fazer profecia, mas é advertir, é ajudar, é proclamar. E nem todos. Estava fazendo um teste há pouco dia com nossos pastores, eu percebi que tem um grupo lá de pelo menos uns 40% dos nossos pastores que não tem o dom de evangelista. Então é normal que um pastor não tenha também o dom de evangelismo. E tem também, dentro da estrutura dos dons, eu descobri que tem pastores que também não têm o dom para pastor, mas é pastor. E como é que você faz? É que tem outros dons. Então, se um pastor não tem o dom de pastorear no sentido genérico que nós entendemos, precisa ter no seu grupo anciãos que têm o dom de pastor, e assim vai complementando o corpo de Cristo, e o ministério vai sendo acrescido. Também dons de mestre. Jesus tinha, ou mais, foi mestre do que qualquer outra coisa. Dentro da estrutura dos dons, a gente percebe que apenas Jesus tinha o dom de apóstolo, profeta, evangelista e pastor. Apenas ele tinha todos os dons. É um teste interessante que valeria a pena você fazer em algum momento. Agora, dentro dessa estrutura, o que é que nós podemos fazer para tornar o evangelho de uma forma desafiadora? Eu coloquei um pensamento aqui: você é o que você faz, não aquilo que diz que vai fazer. Tá certo? Muitas vezes nós falamos uma série de coisas,
motivamos as pessoas, mas nós não fazemos. Existe uma incoerência. E para a nova geração não existe nada pior do que a gente ser incoerente. E Aristóteles tem um pensamento muito interessante, diz: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas é o quê? Um hábito. E eu queria mostrar para vocês aqui um videozinho apenas para a gente relembrar que, como cristãos, nós podemos praticar alguns hábitos muito interessantes. E existe um livro de Michael Frost falando dos 5 hábitos das pessoas altamente missionais e intencionais. E estes são os 5 hábitos que eu gostaria de trabalhar com vocês nesta manhã. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar um videozinho que está aqui na próxima tela. Vamos ouvir. Tem um áudiozinho aí? No início do século XX, um gênio da publicidade e da cultura dos hábitos, Claude Hopkins, influenciou a população americana a aderir ao hábito de higiene bucal através da marca Pepsodent. Antes de seu lançamento, por volta de 1900, por incrível que pareça, apenas 7% dos americanos escovavam os dentes com regularidade. Sendo que, após 10 anos do lançamento da primeira propaganda da marca, esse número passou a ser de 65%. A chave desse sucesso estrondoso foi principalmente o entendimento de Claude do loop do hábito. Todo hábito é formado por esse loop, que é composto por 3 principais partes: uma deixa, uma rotina e uma recompensa. A deixa é uma situação bem específica que aciona o cérebro para iniciar uma rotina, a qual, em seu final, leva a uma recompensa. Quanto mais valiosa a recompensa, mais forte a memória no cérebro e maiores são as chances do hábito de se repetir. Nesse caso da Pepsodent, na época, o interessante é que ninguém via o dente amarelado como algo ruim ou nojento. Era algo bem comum e todos aceitavam com naturalidade. A deixa, portanto, seria influenciar as pessoas a identificar esse amarelo como algo ruim, como algo indesejado. Então, ao identificar o amarelo como a deixa, o próximo passo, a rotina, seria obviamente escovar o dente com Pepsodent. E, ao final, na parte da recompensa, é onde ficou a grande sacada. Além de se comunicar que os dentes brancos e limpos são mais bonitos, foram adicionados pela primeira vez elementos químicos que davam a sensação de frescor na boca. Esse frescor era o sinal de que os dentes estavam limpos e essa sensação agradável na boca se transformou na principal recompensa. Esse loop bem definido foi o que garantiu a liderança da Pepsodent no mercado por décadas. Trazendo esse loop do hábito para a minha vida, eu consegui criar um ritual praticamente diário de correr de manhã. Então o que eu faço? Todas as noites antes de dormir, eu deixo a minha roupa de corrida separada ao lado da cama. E aí o que acontece? Quando eu acordo, eu normalmente sinto um pouco de fome. E aí o que eu faço? Eu visualizo a recompensa de um super café da manhã me esperando na volta do exercício. Então quando eu estiver tudo cansado e ainda com mais fome, eu visualizo sentando na mesa e comendo esse super café. Então para mim, visualizar essa recompensa é o que me dá o ânimo de levantar da cama, colocar a roupa e ir correr. Mas assim, mais interessante do que aprender um novo hábito é a gente também aprender a desaprender os hábitos ruins, aqueles hábitos que só fazem mal pra gente, como, por exemplo, fumar, beber demais ou comer demais. Essa parte de reversão é um pouquinho mais complexa do que você criar um hábito comum. Mas assim, em resumo geral, a inteligência por trás de você reverter um hábito é: você mantém as mesmas deixas e as recompensas, basta que você saiba identificar quais são as deixas que fazem você começar um hábito ruim e quais recompensas você busca nelas, e a partir disso você começar a identificar quais rotinas alternativas você pode substituir. Então, por exemplo, se você fuma, você pode tentar buscar uma pastilha de fumar, ou se você come, por exemplo, algo com muito açúcar, você pode tentar buscar um outro alimento que te dá uma satisfação parecida, mas que seja um pouco mais saudável.
Assim, isso é o resumo do resumo. Mas se você quiser entrar um pouco mais a fundo em como fazer uma reversão com sucesso, o livro tem vários outros exemplos muito interessantes e eu acho que pode te ajudar se você, além de querer criar um hábito novo, quiser também eliminar algum. Eu gostaria de trabalhar com vocês a ideia de hoje, um desafio, de nós começarmos a formar 5 hábitos na nossa vida. O que vocês acham? Vamos nessa? Vamos começar uma jornada aqui? O primeiro hábito que eu gostaria de propor para vocês, anotem aí ou memorizem, abençoar intencionalmente as pessoas. Esse hábito é um hábito bastante interessante e eu gostaria de sugerir para você que você planeje. Se a gente não planejar, se a gente não colocar na agenda, a gente não vai fazer, tá certo? Abençoar 3 pessoas na próxima semana. O que vocês acham? É possível? E a sugestão que eu dou é que pelo menos uma das 3 pessoas que você vai abençoar na próxima semana seja uma pessoa que não é da sua igreja, tá bom? Beleza? Combinado? Uma pessoa que não é da nossa igreja. Aí você escolhe para abençoar 3 pessoas. É interessante o texto aí de Gênesis 12, no versículo 2. Aqui nós temos a grande comissão do Velho Testamento. E vocês conhecem. Farei de ti, vamos ler juntos? Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E aí vamos juntos? Se tu uma bênção. Então, o primeiro hábito é a gente ser uma bênção para pelo menos 3 pessoas por semana. E vamos ser francos aqui. Será que isso é possível ou não é possível? É ou não é? Quero ver a resposta. Senão eu estou apresentando uma coisa que não tem... Dá para a gente abençoar? Agora, como é? A pergunta que vem em seguida é o seguinte: como é que eu posso abençoar alguém? Às vezes eu fico pensando assim, não, mas será que não é tão difícil eu fazer isso? O que será que eu posso fazer? Aí eu coloquei aqui algumas sugestões, se você quiser depois fotografar as partes, eu vou apresentar as possibilidades aqui. Alivie, qualquer coisa que alivie o fardo de alguém. Eu vi o pastor Sandro, obrigado aqui pelo convite, viu? Ele tem um sobrenome muito lindo, viu, irmãos? Acho que é um dos nomes mais bonitos que eu já vi na vida, viu? Alivie, ele estava sugerindo aqui que tem algumas pessoas que estão vindo para morar aqui. E quando a gente chega, tem muitas dificuldades, né? Então, se vocês querem já implementar esse hábito nessa próxima semana, vejam as pessoas que mudaram para cá e vejam o que você pode fazer, né, pastor? Para aliviar alguma coisa que ela está no processo de mudança, adaptação e tal, alguma coisa que possa aliviar. Levante qualquer coisa que levante o espírito. A irmã que veio aqui fazer o cumprimento, ela estava falando, olha, a gente fica meio chateado, temos tantos problemas. Você sabe que alguém está passando por um problema? Ligue. Faça um WhatsApp, uma mensagem, grave um áudio, manda um sermão do lado do Saraiva, ou de alguém aqui, alguma coisa legal, que você sabe que a pessoa vai ouvir e vai levantar. Dá para fazer? É difícil? Vai acabar com a sua vida, com o seu tempo? Mas a satisfação que você vai ter como cristão, de você estar mudando a vida de alguém, sendo uma influência positiva, é muito bacana. Então, ajude qualquer coisa que ajude alguém a inspirar. Pode ser uma coisa grande, uma coisa pequena. Na próxima semana, portanto, eu posso usar no WhatsApp frases como essa aqui. Olha, eu estou com você, eu me importo. Como é gostoso a gente ouvir isso, né? Eu estou com você, pode confiar. Eu me importo com você, eu vou te ajudar. Qualquer coisa que você precisar, pode contar comigo. Imagina, é maravilhoso. Às vezes nós estamos todo o tempo pensando só na gente, né? Na família da gente. E quando você tira o foco de você e vai começar a ajudar outras pessoas, queridos, você vai ser a pessoa mais feliz, até mesmo do que a pessoa que vai receber a bênção naquela semana. Eu queria só lembrar de vocês, tem um livro, acho que nem tem em português, mas chama-se Conspiração da Bondade. Esse livro diz o seguinte, ele fala que a bondade é uma linguagem que o mudo fala e o surdo entende. E Deus espera que a gente use essa linguagem nos nossos relacionamentos, em casa, na igreja e também na comunidade.
Ellen White tem vários textos aqui, olha, eu nem vou ler todos aqui, mas terão um coração disposto a fazer os outros e a ser uma bênção para a humanidade, porque isso é o cristianismo de uma forma prática. Então tem muitos textos maravilhosos que dão suporte a este hábito muito interessante. Aqui nós temos um especialista na área pedagógica, né? Eles falam isso que é andragogia. Então pastor Ivan, você que é o nosso líder internacional de andragogia, eu queria que você agora colocasse num papelzinho o nome das 3 pessoas que você vai abençoar nessa semana. Dá para a gente fazer agora? É 2 segundos. E a segunda atividade, o que é que você planeja fazer para cada uma dessas pessoas nessa próxima semana? Já escrevemos o nome das pessoas? Já colocamos no papel? E o terceiro aspecto, comente com quem está do seu lado o que é que você vai fazer e como você vai fazer para abençoar as 3 pessoas. Eu vou dar 30 segundos. Eu vou pedir à equipe do som, tem uma equipe violenta ali, maravilhosa, para colocar uma música bem inspiradora, bem baixinha, enquanto você vai comentar com alguém o que é que você vai fazer esta semana para abençoar 3 pessoas. 30 segundos no placar aí. Podem falar, agora é tipo escola da escola sabatina. Já escrevemos? Podemos ir para o próximo? Eu não estou com fome, viu? Não sei vocês, então estou super tranquilo. 3 pessoas que você poderia abençoar nessa próxima semana. O que você poderia fazer? Pode ser um WhatsApp, pode ser uma mensagem de texto, pode ser qualquer coisa que vá levantar, que vai inspirar, que vai ajudar. Pode ser uma parte física, você vai lá na casa da pessoa, pode ser uma visita, eu não sei. Você coloca as 3 pessoas aí, pastor Silvio, dá para fazer? Sendo pelo menos uma delas que não é da nossa igreja, tá bom? Para nos ajudar a sair de dentro da nossa caixinha, tá bom? A igreja lá fora. Maravilha, já escreveram? Vamos para o próximo item. Além de abençoar 3 pessoas, sendo uma delas que não é da nossa igreja, o segundo hábito que eu gostaria de propor, esse hábito é super bom, viu? Que hábito é esse aí? Vamos ler? Comer com as pessoas. Isso é difícil? A gente come quantas vezes por semana? Pelo menos. Eu como umas 21, não sei você. Às vezes a gente se empolga, né? Faz um trabalho extra, uma hora extra e tal, e às vezes a gente fica sofrendo do efeito estufa, né? Esse problema na camada de ozônio aí. Então, o segundo hábito é comer com pessoas. E o processo é mais ou menos o mesmo do anterior. 3 pessoas, sendo que pelo menos uma delas não é da nossa comunidade, não é da nossa igreja. E é interessante, nós temos pesquisadores internacionais, eu fico até tremendo aqui quando vejo o pastor Elias aqui, eu vou olhar para o outro lado aqui, pesquisador internacional, né? Mas a Bíblia fala muito sobre a questão das refeições. Tem muitos textos, eu coloquei alguns da Bíblia aí, e tem um de Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta, vamos falar juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, as refeições sempre tiveram um papel preponderante na história bíblica. É interessante que na mesa nós podemos usar de graça, hospitalidade, generosidade, humanidade. Eu estou falando tudo isso para ver se depois, pastor, ele sobra um almoço aqui, né? Porque Alan Rush, que é um dos escritores aí, ele tem um livro muito conhecido chamado Caminhos Esquecidos, Caminhos Olvidados.
ele diz o seguinte, que nós realmente mudaríamos o mundo comendo, se nós tivéssemos uma estrutura intencional. Há alguns anos eu visitei uma igreja da esposa dele, que é pastora na Califórnia, e o culto começa com a ceia. Você chega, vai comer, vai conversar com as pessoas, e depois que você janta, aí começam o serviço de louvor e adoração, e depois abrem a palavra e estudam a palavra. Então, a proposta nossa, neste momento aqui, aí fala de Jesus comendo com os pecadores, com os publicanos, o povo ficava no pé dele, porque ele ficava apoiando ali, e aproveitava cada oportunidade. Então, o almoço precisa ser intencional. Então, você vai à casa de uma pessoa, pode fazer um lanche, e das 21 refeições que você tem nessa próxima semana, eu queria sugerir agora que você escrevesse o nome de 3 pessoas que você pode chamar para comer com você. Pode ser um lanche, pode ser o que você achar que deve. O importante é estar junto, com graça, generosidade. O que vocês acham? Dá para a gente fazer isso ou não? Quero ouvir. Dá para a gente fazer isso? Chamar alguém para comer com você? É legal. Ó, eu estou aqui, viu? Ó, brincadeira. Já tô comprometido, né? Já tenho o meu lanche garantido aqui. É uma oportunidade impressionante. Como é que você faria isso? 3 pessoas, pelo menos uma que não seja cristã ou não seja da sua igreja. E você incorporar isso como um hábito na sua vida. Agora, fala com quem está do seu lado ali, mais 20, 30 segundos. Como é que você acha que você pode fazer isso? Convidar 3 pessoas para comer com você, sendo uma delas que não é da sua comunidade. O que você vai fazer nessa próxima semana? Pode ser sábado, pode ser qualquer dia, pode ser de noite, pode ser de manhã, pode ser café da manhã, pode ser o lanche da noite, qualquer momento, chá da tarde, comer uns biscoitinhos, conversar e dizer o quanto você se importa, ora por ela. É assim que a gente vai mudar o mundo. A gente pensa que todo mundo vai ser como o pastor Jean, que é um grande evangelista, ou talvez como o pastor Oswaldo, um estrategista de trabalho. Cada um tem um dom. Mas nós estamos falando de hábitos simples que cada um de nós pode fazer. Vamos então agora para o próximo hábito. Nós só temos 50 hábitos, nós chegamos daqui a pouco até lá. Então, vou comer com 3 pessoas nessa próxima semana. O terceiro hábito, ouvir a voz do Espírito Santo. Como que é isso? Ouvir a voz do Espírito Santo. A minha sugestão, isso não é substituir o seu momento de devoção pessoal que você tem, acorda, começa com o pé direito. Isso aqui é um momento à parte. É um momento que você vai bloquear a sua agenda, porque senão o redemoinho vai ocupar todo o seu tempo, você não vai fazer isso, você vai se esquecer. Então a minha sugestão é que você coloque na sua agenda, no Google Calendar, ou onde você quiser, na sua agenda de papel, um horário específico, e a minha sugestão é 20 minutos para começar. E esses 20 minutos é para você fechar os olhos, num lugar bem tranquilo, calmo. Já viram aquele filme Quarto de Guerra? Já viram? É um filme bastante interessante. A sugestão é que você marque no papel e reserve no calendário um lugar e uma hora específica, 20 minutos por semana. Irmãos, dá para a gente fazer isso? Não, eu não estou ouvindo. Será que dá ou não? Dá para fazer? Enquanto não falar que dá, eu não vou parar aqui o sermão. Então, vocês não vão nem almoçar hoje. É melhor vocês concordarem. Então, acho que dá para a gente fazer isso. Colocar no calendário um local e um momento específico. A sugestão bem confortável, que você fique à vontade, um lugar especial na sua casa, e até mesmo que possa se repetir o mesmo local e o mesmo horário. Terça-feira à noite, todo mundo sabe que às 9 horas é meu horário de falar com o Espírito Santo. Vou ouvir o que ele tem a me orientar naquela semana, sempre no mesmo horário e no mesmo local. Comece simplesmente apreciando a presença de Deus. Não é um momento para você
ter aquelas listas de oração enormes. Não é isso que eu estou falando. Isso você pode fazer na parte da manhã. Eu estou propondo para você um novo hábito de apreciar a presença do Espírito Santo na sua vida. Conversar com o Espírito Santo, para nós escutarmos em estéreo o que ele tem para dizer, o que ele tem para orientar você na sua vida. Olha aqui o pensamento de Helena White. Diz: o coração humano não conhecerá a felicidade enquanto não se submeter a ser moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito afeiçoa a renovada alma ao modelo Jesus Cristo. Não é lindo isso? Ficar perto de Deus, chamar que o Espírito Santo nos transforme. Esse mundo está puxando a gente para um outro lugar, mas aí a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então esse momento, esse hábito é para transformar a nossa mente, para a gente não cair num buraco qualquer aí e perder tudo aquilo de bom que Deus quer fazer através da sua vida. E a atividade andragógica agora, pastor Ivan, pense em como você vai ouvir o Espírito Santo. Segunda coisa, qual vai ser o dia, o horário e o local? Anote aí, no papel da sua Bíblia. Quais serão as estratégias para você não falhar nesse compromisso, que é muito fácil a gente falhar. Para quem você vai prestar conta? Não, isso são hábitos. Se a gente incorporar, nós vamos exercer uma influência muito mais forte através do Evangelho. Comente com alguém que está do seu lado o que é que você vai fazer para não falhar nesse compromisso de ouvir a voz do Espírito Santo 20 a 30 minutos por semana, num horário específico e num local específico. Converse com quem está do seu lado. Queridos, a gente pode abençoar 3 pessoas, a gente pode comer com 3 pessoas de forma intencional, e você vai separar um tempo para ouvir a voz do Espírito Santo, para que você seja mais semelhante a Deus. Se você quer falar de Deus, de um Deus extraordinário, não dá para falar de uma coisa que você não sabe, tem que estar na presença dEle. Por isso que esses hábitos são extremamente importantes para a gente surpreender o mundo e surpreender a gente mesmo. Então, são coisas de disciplina que, se a gente não pensar, não planejar, a gente não vai fazer. Portanto, eu vou dedicar, vamos falar juntos? Eu vou dedicar tempo para ouvir o Espírito Santo esta semana. Eu espero que Deus dê essa graça, que Deus dê essa bênção para você, que vai ser uma grande alegria. O 4º hábito é uma coisa bem interessante. Experimentar Cristo. Uau! Como é que eu posso experimentar Cristo? Como é que você acha que isso pode acontecer? Se a gente vai compartilhar, a gente tem que conhecer sobre Ele, como Ele vivia, o que Ele fazia. Agora vai dizer que era fácil trabalhar com aqueles saduceus, aqueles zelotas, aquele povo lá em Jerusalém? Duvido se a América é tão difícil, desafiador, como aquele tempo de Jesus lá em Jerusalém. Aqui tem outras dificuldades, mas Jesus conseguiu superar porque Ele estava em contato com o Pai. E é interessante que muitas vezes a gente fica perguntando assim: o que é que Jesus disse? Essa é uma pergunta errada. A segunda pergunta também é errada: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? É uma pergunta errada do ponto de vista da ética cristã. O que Jesus quer que a gente faça é exatamente isso. O que Ele quer que eu pense, que eu faça agora, no meu contexto. Estou falando aí de uma visão encarnacional. Ou seja, a minha realidade é essa,
eu vou no mercado sempre no mesmo dia? Tem pessoas que vão naquele dia. Como é que eu posso fazer para encontrar essas pessoas? Como é que eu posso, assim como um missionário transcultural que estuda os hábitos da cultura, se eu quiser abençoar a vida das pessoas, eu também tenho que estudar os hábitos das pessoas que vivem ao meu redor e buscar impactar. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse Jesus que a gente precisa representar, uma sugestão para a gente estudar os evangelhos, né? O texto ali dos evangelhos, ler os evangelhos. Outra coisa, biografias de Jesus. Temos biografias lindas de Jesus. Eu vou citar aqui O Desejado de Todas as Nações, um livro maravilhoso, Maior Discurso de Cristo, Parábolas de Jesus. O que vocês acham? São livros que mudam completamente a nossa maneira de pensar, ser e agir. E vamos ser assim, sinceros aqui nesta manhã. Como nós estamos distantes daquilo que Deus planejou para a nossa vida. Certo ou errado? Certo ou errado? Nós estamos distantes, temos que entender que nós temos que nos aproximar dele. E aí que está um clássico do Desejado de Todas as Nações. Eu queria que vocês lessem comigo. Far-nos-ia bem passar diariamente, quanto tempo? 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-lo, portanto, ponto por ponto, e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente das finais. Irmãos, quantos de nós fazemos isso? Por isso que nós estamos tão distantes do plano original de Deus. Então, esse hábito, esse quarto hábito, ele é extremamente importante para reconectar você e eu, para nós podermos surpreender o mundo. Quer fazer algo diferente? Fique na presença de Deus. Veja exatamente como ele tratava as pessoas. A maneira maravilhosa. Ele era insultado, mas tinha um olhar de amor extraordinário. O que é que você e eu fazemos? Quando alguém te dá uma fechada, aqui não tem isso, né? As pistas são diferentes e tal, mas no Brasil a gente recebe essa bênção a cada instante. E tem pessoas que, quando são fechadas, recitam o Salmo 119 rapidamente, né? Então é um desafio. Mas nós precisamos meditar mais sobre a vida de Jesus. Atividade agora andragógica. Pense em como você pode aprender mais sobre Jesus. Qual será o dia especial? Olha, não estou falando da sua meditação diária, tá? Estou falando de um novo hábito a ser incorporado. Recapitulando: abençoar 3 pessoas, comer com 3 pessoas, ouvir a voz do Espírito Santo 20 minutos, num horário, num momento especial, num lugar especial. E agora é você estudar as biografias sobre a vida de Jesus. Isso é um plano específico para você mudar completamente a sua maneira de pensar. É para você ser mais semelhante a Jesus. Portanto, qual é o dia que você vai escolher para estudar isso? Que livros você pretende ler? Se a gente não, irmãos, é o seguinte, eu estou insistindo tanto, é que se a gente não planejar, a gente nunca faz. E às vezes a gente vem para a igreja, a gente tenta e fala assim, olha, Senhor, eu quero ter uma vida diferente, mas a gente não faz nada diferente. Lembra o que Einstein dizia? Só um louco que quer uma coisa diferente faz as mesmas coisas. Se nós entendemos que estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade, o que é que nós vamos fazer de forma diferente? E a proposta da mensagem desta manhã é criar simples 5 hábitos que poderão dar um gás, dar um ânimo, dar uma alegria para a gente ser pessoas mais semelhantes a Jesus. Como você crescerá na imitação do caráter de Jesus? Comente essas reflexões com alguém que está do seu lado. Mais 30 segundos, e aí vamos para o fim.
próximo hábito. Registrar os seus avanços missionais, sentir-se que Deus enviou você para cumprir esta missão e fazer um registro de todas as suas atividades missionais. Aqui nessa terra, no Brasil, apenas as meninas têm o hábito de fazer aquele diário, né? Faziam aquele diário, escreviam tudo lá no diário. Mas aqui nessa terra, existem muitas pessoas que têm o hábito de fazer aquele journal, né? O que significa isso? Você escrever durante o dia, no final do dia, tudo aquilo que se passou na sua vida. É um hábito que os reformadores, eles tinham. Tiago White, muitos dos metodistas que nós herdamos algumas coisas da nossa igreja, eles tinham um hábito de escrever ideias, tudo o que aconteceu no seu dia, de bom e também coisas que precisam ser aprimoradas e melhoradas, e depois montam um planejamento para resolver aquilo que não foi tão bem naquele dia. Eu mesmo, uma ocasião, alguém me procurou e disse: olha, pastor, eu conversei com você naquele dia, mas eu anotei à noite que eu não agi bem, eu não falei uma coisa que não era adequada. Eu vim aqui pedir desculpa a você. Eu achei muito interessante, né? A pessoa refletiu, pensou. Então, a proposta desse quinto hábito é você escrever todos os seus hábitos missionais. Você almoçou hoje com alguém? O que é que aconteceu? Você abençoou alguém, mandou um torpedo para alguém, ou ligou para alguém, teve um ato missional? Registra tudo isso. Alguns chamam isso de bullet journal, sei lá, você chama do jeito que você quiser. Pode ser uma agendinha de papel, do jeito que você quiser. O Indiana Jones tinha um sistema que tinha até um corinho, né, que ele amarrava com um papel. Ou seja, o formato, do jeito que você quiser. O importante é essa reflexão do que está passando na sua vida. Não dá para a gente ter uma vida no piloto automático, achando que está tudo certo, quando às vezes nós não estamos separando tempo para abençoar, para almoçar, ouvir o Espírito Santo, estudar sobre Jesus e registrar o que é que vai ser diferente na minha vida. Portanto, esse quinto hábito é justamente essa ideia. Precisamos ter em mente que a missão de Deus, Ele deixou para você e para mim. E se a gente não buscar implementar a missão de Deus na nossa vida, compartilhando com outras pessoas, usando as oportunidades que Ele coloca no nosso caminho, para intencionalmente a gente ajudar a missão de Deus para salvar o perdido, a gente nunca vai ser feliz. Esse é o objetivo deste quinto hábito. De que maneira a gente pode registrar? Como fazer esse registro? Você pode usar vários formatos, mas precisa registrar as suas experiências missionais para que você possa entender que Deus enviou você, Deus deixou a missão dele para que a gente possa fazer a diferença. E tem mais um objetivo, esse registro missional. Sabe o que é? Eu não sei aqui, mas lá no Brasil, todo dia, ou pelo menos alguns dias, são muito difíceis. Alguém passa por dias difíceis aqui? Às vezes fica desanimado ou meio deprimido. Acontece? Ou só acontece no outro país? Aqui não acontece, né? Queridos, quando você sente-se desanimado, abra essa agenda, esse bullet journal, qualquer nome que você quiser dar, e veja os registros missionais, e veja exatamente como Deus tem dirigido a sua vida. Tem um texto de Ellen White que a gente era sugerido a decorar, né? Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que a gente esqueça a maneira maravilhosa que Ele tem dirigido a minha vida, a sua vida. De que maneira você tem permitido que Deus dirija a sua vida? Registre isso, porque quando passar momentos difíceis, você vai ver que o mesmo Deus que esteve lá com os pioneiros, esteve lá com Moisés, vai estar com você, encorajando e abençoando você para mudar aquela realidade. Olha o pensamento aqui. As pequeninas atenções, os pequenos atos de amor e sacrifício, os quais exalam da vida tão suavemente como o aroma que se desprendem da flor, constituem parte importante das bênçãos e felicidade da vida. E verificar-se-á, por fim, que a negação do próprio eu para o bem e a felicidade dos outros, embora humilde
e não louvada aqui é reconhecida no céu como um sinal da nossa união com Ele. Irmãos, eu queria perguntar para vocês, isso faz sentido o que a gente está discutindo aqui? Ou não faz sentido? Eu estou falando uma coisa que não tem menor nexo. Como vai ser a sua jornada missional? O que é que você pretende fazer? Você vai anotar num caderno, no celular, num tablet, numa caderneta de bolso ou num papel de padaria, né? Nem sei se tem padaria aqui, né? Como é que você vai registrar esses seus avanços missionais? Mais 20 segundos para você anotar aí como você vai organizar esses 5 hábitos na sua vida na próxima semana. Deus espera que a gente faça a diferença, né? Deus espera que a gente faça a diferença. Nós não estamos aqui por acaso. Ele colocou você aqui, mas você tem que ter intencionalidade e precisa lembrar que Ele deu a oportunidade para você. Às vezes a gente se esquece, a gente está tão focado nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, que a gente se esquece por que Ele enviou você e eu para fazermos a diferença. O que é que nós vamos fazer na próxima semana para mudar essa realidade? A fé me leva a agir. A ação também desenvolve a minha fé. Vamos juntos? Qual o primeiro hábito? Abençoar pessoas. Quantos estão dispostos a começar a implementar esse hábito? Quero ver as mãos aqui. Louvado seja o nome de Deus. Acho que esse segundo vai ter um pouco mais de adesão, viu? Quantos vão começar a comer com pessoas de maneira intencional, criando esse hábito? Quero ver as mãos, podem levantar. Louvado seja Deus. O terceiro hábito, ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir o que Deus tem a falar. Quero ver as mãos daqueles que vão começar a fazer isso. Louvado seja Deus. Experimentar Cristo. Ouvir o que Cristo tem. Ler biografias sobre Jesus. Ler os evangelhos. Ler o Desejado de Todas as Nações. Quero ver as mãos do quarto hábito aqui. O quinto hábito, fazer um registro missional daquilo que está acontecendo, está se passando na minha vida e na sua vida. Isso vai trazer força, vai trazer encorajamento para que você e eu possamos estar preparados quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Aqui fiz um acróstico, reavivamento missional. Abençoar 3 pessoas, comer com 2 ou com 3, ouvir a voz do Espírito Santo, experimentar mais de Cristo e ter um senso de envio e fazer um registro missional. Ações em ritmo semanal. Queridos, simples assim. Deus quer usar você para cumprir a missão. Isso pode ser na janela 1040, pode ser no bairro, pode ser onde você vive, com as pessoas que você se encontra, pode ser no supermercado, pode ser em qualquer lugar. Pode ser aqui, no trânsito, mas se a gente não estiver focado na missão de Deus, pode ser que a gente perca uma grande oportunidade. E Ele talvez precise usar as pedras para proclamar o seu amor. E a pergunta que eu quero fazer: vamos espalhar o amor de Cristo ou vamos pensar apenas no nosso umbigo, no nosso prédio, na nossa estrutura, e quando existe uma quantidade muito grande de pessoas que precisam do seu sorriso? Você pode não saber dar um estudo bíblico, mas pode comer com alguém e falar do amor de Jesus, testemunhar o que Ele tem feito na sua vida. Olha que coisa maravilhosa! E quer fazer ainda muito mais. Se você está disposto a incorporar esses hábitos, ouça com atenção a música que o nosso evangelista vai cantar sobre esse amor de atração maravilhoso de Deus. E permita que esse amor alcance completamente a sua vida e o seu coração. Senhor, de que vale o meu esforço se não tiver amor? Que servem as teorias se não tiver amor, e falar com eloquência sem estar em comunhão?
não atinge o coração. Mas, Senhor, compreendo que é preciso sentir o teu amor. Senhor, eu te entrego meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor desse amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Senhor, quero dar meu testemunho, vivido em teu amor, auxiliar alguém aflito, servindo por amor, inspirar no teu exemplo muita gente sem amor, que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, eu aceite ser teu servo, somente por amor. Senhor, eu te entrego meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor desse amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Muito obrigado, pastor Jean. A gente tem que transbordar em amor. Existem muitas pessoas que querem vir e ver, mas o plano de Deus para nós é ir e ser, não apenas vir e ver. Queridos, cantar, orar, relacionar, nós vamos fazer isso lá no céu também. Agora, salvar o perdido, o momento é aqui e agora. Compartilhar, extravasar, e como eu sugeri hoje, são coisas muito simples. Talvez você não seja um Luiz Gonçalves para fazer aqueles apelos, aquelas séries, mas comer com alguém, intencionalmente, orar com alguém, abençoar alguém, estar mais perto de Jesus, para que Ele te dê sabedoria, para que você faça a diferença. Você gostaria de sair hoje daqui com o desejo, com a decisão de que vai ser um cristão mais atuante para abençoar mais pessoas? Quantos gostariam de tomar essa decisão? Fiquem de pé que nós vamos orar. Senhor, nós queremos mais do teu amor, nós queremos mais da tua graça, nós queremos ser mais semelhantes a Jesus, e nós queremos dizer que nós aceitamos o teu sacrifício feito na cruz do Calvário. Nós queremos ser transformados, queremos ser semelhante ao Senhor, e queremos nos envolver ainda mais para abençoar outras vidas. Dá-nos este amor, dá-nos esta graça. Pedimos uma bênção especial ao pastor Sandro, no seu ministério aqui, cuidando desse rebanho, que ele seja ungido com a porção dobrada do teu Santo Espírito. Abençoa todos os nossos amigos e irmãos que estão aqui, para que também recebam uma bênção especial das tuas mãos. Dá-nos um restante de sábado feliz, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém.